Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Instituto do Bem Comum. Meu nome é Felipe Dalboni e este é o vídeo da série Redescobrindo a Política. Qual a importância política da propriedade? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre o que é a propriedade e qual a importância dela para a construção da sociedade. E aqui eu gostaria de primeiro falar sobre o conceito de propriedade. O que eu estou considerando como propriedade? Propriedade é um poder espiritual sobre uma coisa exterior à pessoa. Então vamos destrinchar um pouquinho mais isso, beleza? Um poder espiritual, o que significa isso? Significa que você, como ser humano, você tem uma inteligência, você tem uma vontade, você tem aquilo que você deseja sobre as coisas do mundo. A propriedade é justamente a capacidade de você dizer a uma coisa aquilo que ela deve ser ou como ela deve funcionar e ter pleno domínio sobre aquilo. Então, se você deseja que uma coisa se mova de cá para ali, você pode mandar que isso seja feito e ela, digamos, deveria obedecer, ou então essa coisa deve ser feita e ela não tem como resistir à sua vontade. Então, vamos supor que você possui um livro e você tem o livro numa estante de uma livraria, por exemplo. Então, você vai lá, aquilo ali está em posse de propriedade do vendedor. Aquilo é propriedade dele. Você não pode chegar, entrar, pegar e sair com o livro. Você só pode fazer isso mediante um retorno. Então você dá um dinheiro a ele e em troca ele cede a propriedade daquele livro a você. Então você agora possui a propriedade sobre aquele bem, certo? Então perceba que é interessante porque ele é um poder espiritual, isto é, ele depende da alma do ser humano, de uma determinação de vontade de um indivíduo, beleza? Mas tem um elemento aí, que você talvez não tenha percebido, mas ele estava implícito na minha explicação. Ele não é só uma relação entre um indivíduo e um objeto. Ou seja, eu, como Felipe, posso decretar que sou o dono do mundo inteiro. Não, ela é uma relação social. Porque do que adianta eu decretar que sou dono do mundo inteiro se as outras pessoas ao meu redor não reconhecem que eu sou o dono do mundo? Percebe? Então existe um elemento social da propriedade, que é o reconhecimento das coisas. E é por isso que São Tomás vai falar que a propriedade ela possui um aspecto de convenção humana. Porque se você possui propriedade naquilo, você tem um domínio sobre uma coisa, mas alguém mais forte do que você vem e diz, não, essa propriedade agora é minha, e tira ela de você e de fato exerce um poder de domínio sobre aquilo, de fato a tua propriedade não existe, por mais que você queira e tenha direito a ela. Portanto, a propriedade é um elemento humano, é um elemento de justiça, é um elemento entre as pessoas relacionadas a um bem exterior, ok? Então, é muito importante que isso fique claro para você, porque quando a gente fala de propriedade privada, né, quando a gente fala de propriedade coletiva, nada mais, nada menos, a gente está falando sobre o modo como nós, seres humanos, em sociedade, vamos tratar os bens materiais. Então, por exemplo, propriedade privada é uma questão de direito natural, como diz a doutrina social da igreja. Por quê? Não é de direito natural porque Deus decretou que as pessoas têm propriedade, como se fosse eu, Felipe, eu tenho propriedade sobre esta cadeira e Deus decretou que eu tenho essa propriedade e quem tirar isso aqui está pecando. Por quê? Porque Deus decretou. Está na natureza da coisa isso. Não, não é por isso. É porque na nossa justiça, enquanto seres humanos, nós conseguimos perceber que que é mais razoável, digamos assim, que é mais justo eu, que comprei esta cadeira, exercer o meu domínio sobre ela, ao invés de você, que está aí me assistindo, dizer como ela deve funcionar, sendo que você não tem nenhuma relação de causa para a existência dessa cadeira. Então, por exemplo, aquelas pessoas que produzem os bens, não entrando aqui na questão da teoria, né, marxista, mas a empresa, né, aquela instituição que produz os bens coletivamente, ela possui o domínio sobre esses bens justamente porque foi ela que trouxe a existência. Nada mais óbvio. Imagina o Estado vir aqui e dizer, não, agora tudo que você está produzindo é meu, é do coletivo. Mas por que Estado? Porque o Estado não produziu nada, o Estado simplesmente outorgou que deveria ser assim. Entende como existe uma questão de razoabilidade aí? E é assim que a sociedade foi se moldando em volta da propriedade privada, certo? Eu vou dar um exemplo histórico aqui para você entender agora como que a propriedade ela foi, de certo modo, construindo e arquitetando a forma de construção da sociedade, da política que nós possuímos até hoje,
tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer a atenção. Quando o Império Romano ruiu, houve então o início da Idade Média, o que realmente foi acontecendo entre as pessoas? Uma hora que toda aquela estrutura política não mais existia, não mais funcionava, em volta do que foi se estabelecendo aí a vida econômica, a vida política? Em volta daquelas propriedades que tinham mais ou menos duas coisas: capacidade de se sustentar, ou seja, produção de comida, e capacidade de se defender, de se proteger, ou seja, fortificações. E aí nós começamos, ou ouvimos na escola a questão do feudalismo, né, nós lembramos muito do desenhinho, né, que tinha lá um castelinho, tinha todas as propriedades rurais em volta e tudo, mas o que a gente não percebe muito bem é que muitas das vezes aquela propriedade era a propriedade de um homem só, que é o senhor feudal. Um homem, ele era dono daquela propriedade inteira e de modo serviçal, isto é, uma forma de serviço concedido, as pessoas se colocavam ao redor desse senhor para que ele desse a elas proteção e elas dessem ao senhor a comida necessária para crescer aquele feudo. Então ali existia uma cooperação, não necessariamente monetizada, mas muitas vezes distribuída, dada a sua produção, certo? E ali foi se estabelecendo um certo nível de vida social. Acontece que com a cristianização desses locais, um outro elemento foi aparecendo, que é a dignidade da pessoa humana. Antes, esses serviçais tinham mais posição de escravos do que de servos. Nós, no português, temos essa distinção. No latim não existe isso. No latim, servos muitas vezes é traduzido como servo ou como escravo. E por que é assim? Porque justamente na época que rui, né, o Império Romano, os escravos, ou digamos, o modo como as pessoas se colocavam a serviço dos outros, era segundo este modo de escravidão, ou de um serviçal muito dependente do seu senhor. E assim eles foram realmente se unindo ao senhor feudal, digamos assim. Porém, a cristianização dos corações trouxe àquela cultura uma percepção de que as famílias que ali vão se formando também têm direitos e têm aspirações pelas quais, economicamente, elas têm condições de construir unidades menores de propriedade. E assim foi se realizando uma certa forma de redistribuição da propriedade. Não aquela redistribuição completa, igualitária, como se imagina, ou como gostariam que fosse muitas vezes, mas uma certa redistribuição onde, às vezes, a pessoa possuía o seu próprio campo, ela trabalhava para o senhor feudal, no campo do senhor feudal, mas daquele tempo que lhe sobrava, ele conseguia trabalhar também no seu próprio campo. Às vezes, ele trabalhava para o senhor feudal e o excedente, que às vezes acontecia muito, era dele, e ele poderia trocar. Outras vezes, as terras da igreja serviam como terras comunais, nas quais os camponeses que não tinham propriedade poderiam trabalhar livremente e ali retirar um excedente para eles também. E também depois realizar trocas. Então você vê que vai se instaurando uma certa dinâmica a partir da dispersão da propriedade. E qual que é o elemento político que daí resulta? Daí resulta uma descentralização do poder econômico e da autoridade do poder do senhor feudal. Qual que é o ponto de virada que acontece no século XIV e XV que começa a trazer uma mudança que a gente vai ver na Renascença depois? É a instituição de alguns instrumentos de propriedade e de financiarização da terra para fazer com que a propriedade saia dessa escala local para uma escala de produção externa. Então, à medida que vai aumentando a financiarização, o comércio e tudo mais, a lógica daquelas terras são menos de propriedade e mais de lucratividade. E aí se começa, então, o senhor feudal a colocar mais peso sobre a propriedade que não é sua, como se fosse uma condição estatal para que aquela propriedade exista. Ou seja, vou tentar exemplificar para você. O senhor feudal começa a exigir impostos mais recorrentes, porque antigamente o direito de imposto era para uma finalidade específica, principalmente. Então, eu vou lá exercer uma guerra contra o vizinho que está querendo me atacar. Então o senhor feudal levantava impostos, levantava dinheiro com a população
para poder reunir e pagar o exército que ele deveria utilizar para combater. Então era assim que funcionava, não existia um imposto de renda, que todo mês você tinha que ir lá pagar para o seu feudal. Não era bem assim. Existia talvez sobre a produção, que se você produzisse nas terras deles, ele te cobrava um valor e tudo mais. Mas enfim, acontece então que na medida que vai aumentando o comércio e as pessoas vão ganhando mais dinheiro, o senhor feudal também começa a impor um pouco mais o seu poder político, de modo para que ele também ganhe mais dinheiro e aumente as suas próprias propriedades. Isso vai culminar, a depender da localização, né, na Alemanha foi de uma forma, na Inglaterra foi de outra, mas numa maior concentração de renda por meio do poder estatal sobre as pequenas propriedades. Na Inglaterra houve os cercamentos, na Alemanha houve realmente a tomada de muitas terras pelas guerras e pelas guerras de religião, por exemplo, e a França se manteve um pouco mais de propriedade distribuída até pouco tempo. Então, a partir da história de cada país, foi se moldando uma maior ou menor centralização política das terras, das terras produtivas, digamos assim, tirando das famílias e colocando na mão do senhor, do rei, da autoridade estatal que no momento estava instituída. Então esse foi um progresso a partir do mercantilismo até o iluminismo que foi se construindo. Após a Revolução Industrial, acontece ainda mais uma nova forma de concentração de propriedade através do êxodo rural para poder servir as indústrias que estavam nascentes, porque as indústrias eram muito mais lucrativas. Então a Inglaterra adotou esse método, por exemplo, de pegar e falar assim, olha, beleza, vamos deixar o mercado agrícola livre, nós vamos investir aqui tudo na indústria, a indústria vai dar todo o excedente que a gente precisa, as nossas terras vão ficar depreciadas, vão ficar menos produtivas, não tem problema, a gente compra tudo do exterior, certo? E aí o que acontece? Mais concentração de terra. Porque se o camponês, que antes ainda possuía sua terra, conseguia resistir produzindo os seus bens, agora ele sofre pressão externa e aí os preços vão lá embaixo, acontece que ele fica sem terra, ele tem que vender a terra dele, porque não consegue pagar os impostos, não consegue pagar os custos. O que ele vai fazer? Ele vai sair da sua terra e ir para a cidade. E justamente por isso houve uma questão social em toda a Europa, que é justamente a questão de muitas cidades estarem povoadíssimas de pessoas sem trabalho, sem propriedade, precisando desesperadamente de um salário. E isso foi uma questão política até o início do século XX, certo? Isso ocorreu. Então perceba como que a questão da propriedade está muito relacionada às pulsões políticas e às estruturas que vão se formando. Se nós formos olhar agora, estava olhando primeiro de uma ótica econômica, certo? Vamos olhar agora de uma ótica política, como que eram as decisões políticas nessas épocas, né? Se nós formos considerar que no início da Idade Média, né, muitas coisas não eram determinadas num conselho estatal, a gente vai perceber que as decisões da vida das pessoas eram muito mais locais. O senhor feudal não dizia como que seu filho ia estudar, certo? Tá certo, não tinha muita educação mesmo. A maioria da educação era feita pela igreja. Então, assim, também na ausência de possibilidades, né, tinha uma possibilidade e era aquela ali, e não para todos, né? Então, assim, tem uma questão aí de tecnologia, né, desenvolvimento econômico e tudo. E à medida que a história vai avançando, as decisões políticas vão sendo pautadas por aqueles que conseguem conduzir a economia, conduzir a cultura, conduzir o poder, né, sobre os outros. Então, se a gente considerar, por exemplo, a questão da França, né, a Revolução Francesa, por exemplo, Tocqueville ele fala que um dos motivos da Revolução ter estourado e ter tido grande apoio popular foi que, na zona rural, as pessoas se sentiam abandonadas pelo poder político. E olha só que interessante a relação entre propriedade e política. Vocês já devem ter ouvido, né, do reinado que colocava a Casa de Versalhes como centro da nobreza e todos os nobres, muitos nobres, ficavam naquela casa justamente fazendo corte ao rei, certo? E quem eram esses nobres? Será que eles eram pessoas que saíam aí das casas da cidade de Versalhes ali, ou de Paris? Não, muitas vezes eles eram proprietários de terra de toda a França que, ao invés de estarem exercendo a sua função social como donos de terra e protetores das propriedades dos franceses que cultivavam a terra nas suas localidades,
Eles estavam lá no Palácio de Versalhes fazendo corte ao rei, fazendo bajulações e ganhando benesses, ganhando renda, e deixavam de lado aquela região. E Tocqueville coloca esse como um dos principais, um dos grandes motivos para a população, os camponeses, terem aceitado a Revolução Francesa, em grande parte da França. Veja como isso é importante. Se nós chegarmos à virada do século XIX para o XX, nós vamos ver um surgimento da tal da plutocracia. E o que seria a plutocracia? Seria a tomada do Estado, das funções do Estado, do legislativo, do judiciário, do executivo, por pessoas recém-ricas, recém-enriquecidas com o comércio e com a indústria, que agora, possuindo dinheiro, se viu na condição de comprar favores políticos e conduzir a política, digamos, tanto eleitoral quanto legislativa, conduzi-la para seus próprios benefícios. O Chesterton é uma pessoa que fala muito sobre isso no Utopia dos Usurários. Ele comenta sobre essa plutocracia, como que as pessoas usavam tanto do Estado para enriquecer pessoalmente, por informação privilegiada, ou para, de certa forma, solapar o crescimento de outras pessoas que poderiam ameaçar os seus negócios. E isso vai acontecendo até hoje. Hoje, nós possuímos uma outra forma de influência da propriedade sobre as pessoas e que nós não percebemos. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial reúne 200 das maiores empresas do mundo, daquelas que têm maior receita do mundo, para discutir o quê? Os seus negócios? Tecnologia? Não, para discutir política. Eles se reúnem uma vez em Davos, na Suíça, se eu não me engano, para conversar sobre o que os políticos do mundo precisam fazer. E é justamente dali que sai o projeto, a agenda que vai chegar na ONU, que vai chegar nas fundações internacionais, que depois vão fazer cartilhas e pressionar os governos, por exemplo, do Brasil, a aceitar certas pautas, inclusive pautas ambientalistas, pautas de gênero e etc., que você provavelmente não concorda, já que você está assistindo o vídeo até aqui. Então, é uma questão que a propriedade... e outro ponto, o que essas pessoas têm em comum? Elas têm em comum uma união ou uma dependência do capital financeiro, isto é, dos investidores, daquelas instituições de investimento que são transnacionais, que trabalham em todo o globo, que financiam as suas empresas. Então, não só existem os empresários e os CEOs dessas empresas, como também o setor financeiro com seus bancos, com suas joint ventures, com seus fundos de investimento, também participam e, de certa forma, direcionam a produção de todo o mundo, em maior ou menor grau, a depender do quê? E aí é um ponto interessante, a depender da dispersão da propriedade. E para a gente só encerrar aqui, fazer uma questão, como que a gente poderia, então, traçar paralelos sobre a relação da propriedade e a estrutura da nossa sociedade? O ponto central que eu gostaria de mostrar é o seguinte: existe o estado que nós chamamos de servil, aquele estado em que a pessoa é obrigada a trabalhar pelo sistema jurídico, como, por exemplo, na escravidão. Ali, uma pessoa era considerada uma propriedade. Se o dono mandasse, aconteceria. E poderia ser chicoteado, poderia ser morto, que ele não teria problemas legais, problemas na justiça. E esse é um sistema que é muito estável, porque não há tantas variações de preço, mas há uma indignidade, a falta de dignidade humana. Outro sistema é o sistema capitalista, onde você pode vender os seus produtos, vender a sua mão de obra, ou então vender as suas propriedades. Isso tudo é muito livre, você não é obrigado necessariamente a servir a uma pessoa, certo? Mas ele é muito instável, porque uma vez que você não possui propriedade, você é sempre dependente daqueles que possuem. E existe um estado que tem uma distribuição maior de propriedades, onde as famílias possuem ao menos uma casa ou algum negócio próprio, e essa estrutura que vai se formando quando há maior número de pessoas com propriedade, seja uma propriedade realmente imobiliária, seja uma propriedade que produza alguma coisa, produza renda, ela acaba sendo um pouco mais estável e politicamente mais forte. Por quê?
Perceba bem, vamos pensar que existe um Estado muito autoritário, certo? Ele quer passar um imposto. Ele vai passar um imposto de 20%, certo? As pessoas não possuem propriedade. Aquela pessoa que possui muito propriedade, beleza, ela paga os 20%, tá ruim para ela, mas ainda sobra um grande montante de dinheiro para ela gastar. Aquelas pessoas que não possuem propriedade, elas vão pagar os 20%, vão sofrer para poder sobreviver, mas elas não vão ter meios de fazer pressão política. Já quando a propriedade está mais distribuída, geralmente o governante ele não consegue exercer uma pressão política, uma pressão sobre preço, sobre imposto ou qualquer outro tipo de legislação mais rigorosa sobre as famílias, justamente porque se você tem ali um imposto de 5%, as pessoas estão acostumadas com 5%, na hora que você aumenta, ele acaba afetando muita gente ao mesmo tempo. E muita gente com meios para fazer a sua voz ser ouvida. E ela perde rapidamente o poder e a legitimidade política. E esse é um sistema que garante maior estabilidade, evita um maior autoritarismo na política. Isso também propicia o crescimento econômico. Uma das estatísticas que eu vi que eu achei muito interessante foi sobre o crescimento da Alemanha no pós-guerra. A Alemanha era uma empresa que possuía, na média, muito mais micro e pequenas empresas do que a Alemanha, do que os Estados Unidos no pós-guerra, por exemplo. E o que acontece? A dispersão das micro e pequenas empresas pela Alemanha fazia com que a produção também fosse mais dispersa e o crescimento fosse mais rápido e mais distribuído pela Alemanha. Então perceba como que a questão da propriedade ela gera efeitos diversos à medida como ela vai se estruturando. Se ela é muito concentrada em poucas pessoas, tende-se ao autoritarismo político. Quando ela é mais dispersa, tende-se a uma democracia mais eficaz, certo? Ou, no mínimo, uma representatividade real, onde as pessoas comuns, as famílias, possuem um certo poder político e econômico, certo? Então aqui a gente tentou mostrar um pouquinho da importância, né, de nós pensarmos a propriedade não só em termos dialéticos, né, a propriedade privada e a ausência de propriedade privada, capitalismo e comunismo. Não, a gente está aqui falando um pouquinho sobre a sua realidade, né, como que você consegue agora pensar a política ao seu redor, pensar o futuro da sua vida e o seu próprio poder político também. Porque à medida que você percebe que a propriedade tem um sentido não só monetário, você pode começar a valorizá-la um pouquinho mais. E valorizando-a, acaba também contribuindo para o bem-estar dos outros. Então, assim eu gostaria de encerrar o vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado aí. Compartilhe esse vídeo se você achou que ele te trouxe insights interessantes. Também deixa aí o seu curtir, né, no vídeo, compartilhe para mais pessoas, siga o canal, assine, clique no sininho aí para a gente poder notificar você que saiu um novo vídeo aqui do canal Instituto, tá bom? E vejo você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.